O Senado se reúne essa semana, num período excepcional, para votar algumas matérias relevantes e urgentes, medidas provisórias, e também outros assuntos que estão na pauta das comissões. É um período de trabalho excepcional, uma vez que, ocorrendo as eleições municipais, agora no segundo turno, é normal que numa casa representativa, tanto no Brasil quanto na Nova Zelândia, na Inglaterra, na França, na Espanha ou na Argentina, haja uma certa lentidão nos trabalhos parlamentares, uma vez que os parlamentares são todos eles líderes políticos e, como tais, envolvidos nas eleições nos municípios. Mas eu venho à tribuna, senhor presidente, para tratar exatamente da eleição municipal e da eleição municipal na capital do meu estado, em São Paulo. Nós estamos nos aproximando celeremente, o tempo passa, voa, e estamos nos aproximando do segundo turno, onde disputarão dois candidatos, e mais do que dois candidatos, dois programas de governo e duas concepções de ação política, duas formas diferentes de viver os valores republicanos e de exercitar a vida democrática. O candidato José Serra tem uma biografia por demais conhecida do Brasil. É um dos grandes líderes políticos do nosso país. Um homem formado desde a sua juventude na luta pela democracia, pela igualdade, que ocupou bem todos os cargos públicos para os quais foi eleito. Teve sempre o desempenho exemplar nos mandatos parlamentares que exerceu, nos cargos no Poder Executivo, inclusive na Prefeitura de São Paulo e no Governo do Estado de São Paulo. São Paulo não precisa apenas de um bom gestor, de um bom administrador. E bom gestor e bom administrador é uma qualidade que todos reconhecem em José Serra, inclusive os seus adversários ou aqueles que não torcem por ele. Mas mais do que isso, São Paulo precisa de um líder político para enfrentar em nome da maior cidade do Hemisfério Sul problemas como esse, recentemente, ainda há pouco abordado na tribuna pelo líder Romero Jucá. A questão da dívida dos municípios, a necessidade de renegociar as pendências dos municípios maiores com o governo federal e também dos menores, que somente se agravam à medida que o governo federal, com a oposição em carne nossa no Senado e na Câmara, vem procedendo a desonerações sucessivas que redundam em queda de receita. E Serra é um líder político dessa dimensão. Se nós compararmos a sua biografia política e a sua folha de serviço na administração pública com a do candidato do PT, nós veremos que o descompasso é abissal. O candidato do PT tem uma biografia escassa, foi imposto ao partido pelo presidente Lula. A sua passagem pela Prefeitura de São Paulo, na sua passagem pela Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Finanças, foi um dos corresponsáveis por uma tragédia financeira que nós encontramos, a desorganização das finanças da Prefeitura de São Paulo, que foi uma herança muito ruim que a administração Serra recebeu. E no Ministério da Educação, os dados divulgados pelo IBGE, ainda essa semana, mostram, por exemplo, que o ensino médio no Brasil, o número de alunos no ensino médio diminuiu, enquanto a população dos jovens em idade de cursar o antigo colegial aumentou. Essa é a situação. Em São Paulo, no nosso estado, notabilizou-se por instalar universidades no impulso eleitoreiro, como a Universidade de Guarulhos, que não tem sala de aula para funcionar, funciona num prédio de uma antiga creche. Não tem biblioteca, não tem laboratório, chove dentro. Um ministro da Educação medíocre e cuja biografia será inflada, evidentemente, para efeitos eleitorais. Quanto ao programa de governo, eu tive o cuidado de examinar o programa submetido à apreciação dos eleitores pelo candidato do PT. Pode-se dizer dele o que se diz de todo novidadeiro pouco preparado. O que é novo não é bom
e o que é bom é velho. Tem algumas novidades, por exemplo, como um programa urbanístico, desenvolvimento urbanístico de São Paulo, chamado Arco do Futuro, que consiste em fazer das avenidas, algumas grandes avenidas da cidade, os centros, os eixos de desenvolvimento econômico e de reorganização urbanística da cidade. Não há nada mais velho do que esse eixo, do que esse Arco do Futuro, pois submete a lógica da dinâmica da cidade, o impulso que a Prefeitura possa dar ao desenvolvimento econômico e à dinâmica urbanística, às necessidades dos automóveis, na medida em que faz das avenidas os eixos do desenvolvimento da cidade. E algumas avenidas que não se prestam mais para isso, como, por exemplo, a Marginal Tietê, que já está saturada, ou em vias de saturação, ou a Avenida CUPC, Roque Petrone, não vejo aqui ainda o nosso colega Antônio Carlos Rodrigues, que é daquela região de São Paulo, que corta área estritamente residencial. Na área da saúde, onde o PT nos deixou uma prefeitura onde faltavam medicamentos nas UBSs, né, o candidato do PT, submetendo-se ao um sindicalismo estreito, a um corporativismo mesquinho, né, se propõe pura e simplesmente a desorganizar o sistema de saúde do município, que hoje, em larga medida, repousa sobre a parceria entre a Prefeitura e organizações sociais respeitáveis, como a Fundação Faculdade de Medicina, como a Santa Casa de Misericórdia, como as Irmãs Marcelinas, como o Hospital de São Paulo, da Unifesp, que hoje gerem, senhores senadores, um sistema de saúde onde trabalham 30 mil profissionais. 30 mil profissionais. São 237 unidades de saúde que são geridas por 26 organizações sociais, mediante contratos de gestão que podem ser rescindidos na medida em que não forem cumpridos adequadamente. Apenas esses aspectos, ou coisas que ele se propõe a criar e que já existem, como, por exemplo, o IPTU progressivo, que já existe na cidade de São Paulo desde 2004. Propõe-se também a aplicar aos professores da rede municipal de ensino o piso nacional da educação. Ora, senhores senadores, o piso nacional da educação, do magistério, o piso nacional do magistério é de R$1.451. Esse é o piso nacional do salário dos professores do país, R$1.451. Ora, esse é o piso que o senhor Fernando Haddad se propõe a aplicar aos educadores, aos professores municipais. Sabem, Vossas Excelências, quanto é o piso hoje em São Paulo? R$2.600. Então, ele se propõe nada mais, nada menos do que reduzir o salário dos professores. Ou outros absurdos, como, por exemplo, vamos cobrir todas as quadras esportivas nas escolas municipais. Ora, nós temos em São Paulo 537 escolas municipais, das quais 507 têm quadra coberta. Ora, esse é um homem que não conhece a prefeitura, não tem uma biografia escassa e, em matéria de liderança política, é uma figura absolutamente tutelada por aquele que se arvora em ser o novo dono da política brasileira, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas há mais. Eu me detive um pouco sobre o programa de governo do candidato do PT. Mas o programa real do PT em São Paulo, não é esse. O programa real do PT, o seu objetivo político maior, aquele em nome do qual eles vão mobilizar céus e terras, todos os recursos possíveis e imagináveis, não foi anunciado pelo senhor Fernando Haddad, foi anunciado pelo ex-ministro José Dirceu, na reunião do Diretório Nacional do PT, que ocorreu logo depois do primeiro turno, onde o ex-ministro afirma, com aplauso de todos os seus colegas dirigentes de partido, que agora o importante é ganhar o segundo turno em São Paulo. Esse é o objetivo central do PT em São Paulo. E eu tenho, senhores senadores, que exprimir aqui a minha preocupação profunda com as questões institucionais envolvidas nessa campanha. Pois
O que nós assistimos nos últimos tempos no Brasil foi o fato de um partido que governa o país já há 9 anos ter os seus principais dirigentes condenados pelo Supremo Tribunal Federal, que constatou ter havido formação de quadrilha, desvio de dinheiro público, constatou ter havido corruptores e corruptos, constatou ter havido uma operação sofisticada, audaciosa, contra os poderes da República, na medida em que o poder político que deve decorrer do voto foi comprado, parcela do poder político brasileiro foi comprado, não era mais o voto, é o dinheiro que dirigiu a vontade de um número considerável de parlamentares aliados ao PT. Um escândalo dessas proporções, ocorrido na Itália alguns anos atrás, fez com que o sistema político italiano desmoronasse. Dois grandes partidos da Itália se desfizeram, o Partido Democrata Cristão e o Partido Socialista Italiano. O presidente Fujimori, no Peru, foi condenado a anos de prisão exatamente por compra de votos no Congresso peruano. E no Brasil? Não se assiste, senhor presidente, a sequer uma única autocrítica por parte deste partido. Nenhuma. Nem a mais alusiva, nem a mais balbuciante autocrítica. Houve, sim, no início, uma tentativa do presidente Lula, ele ensaiou um pedido de desculpas, mas depois passou a dizer, a insistir, e os seus companheiros fazem eco a essa afirmação, que o mensalão foi uma farsa, que ele não existiu e que o Supremo Tribunal Federal é manipulado. Manipulado por quem? Por nós na oposição, que não temos sequer número para rejeitar uma medida provisória nesse plenário? Quem manipula 8 dos 10 ministros do Supremo nomeados pelos presidentes do PT? Quem? Então, senhores senadores, o que nós assistimos hoje, do ponto de vista institucional, é uma degradação da ética na política por parte de um grande partido. A degradação da ética na política tem como pressuposto a perda do senso de vergonha. É o elogio da malandragem, é o elogio da impunidade, é a tentativa de desmoralizar as instituições da República. E eu não vejo nenhum pedido de desculpas, nenhuma autocrítica feita pelos dirigentes do PT e nenhum membro dessa bancada, e vejo aqui o senador Suplicy, que sempre foi um grande arauto da moralidade, que talvez agora esboce alguma autocrítica em relação àquilo que aconteceu. Ouço o senador Suplicy. Agradeço a oportunidade, senadora Luísa Nunes, de fazer uma parte. Estamos em reunião de bancada, então acho que eu ouvi apenas os últimos 3, 4 minutos do pronunciamento de Vossa Excelência. Mas eu gostaria de dar aqui o testemunho daquilo que eu avalio seja o candidato Fernando Haddad, que versus o candidato do PSDB, José Serra, certamente propiciará, em especial a partir de hoje, mas nos 4 debates que ambos travarão, mas também pelo horário eleitoral, eu avalio que é um debate do mais alto nível. Ambos são pessoas muito bem preparadas, tiveram vidas públicas, o José Serra como deputado federal, constituinte, ministro do Planejamento, da Saúde, governador de Estado, prefeito de São Paulo, e certamente tem uma bagagem e um conhecimento, tenho respeito por ele. Eu tinha 22 anos quando era presidente do Centro Acadêmico da Administração de Empresas, da FGV de São Paulo, e fui um dos seus eleitores a presidente da UNE. Era agosto de 1963, no Congresso
E então o elegi. E aqui sempre convivi com ele nos mais altos termos. Algumas vezes tivemos divergências democráticas, como é natural, mas eu vejo em Fernando Haddad uma pessoa excepcionalmente bem preparada, com um programa. Eu tive cuidado de ler as 124 páginas de Um Novo Tempo para São Paulo, que eu acho que é de tirar o chapéu. Vossa Excelência poderá fazer alguma crítica ou outra, mas eu tenho a certeza que, uma vez conhecendo o programa de Fernando Haddad, vai observar que bom será que o programa de José Serra esteja à altura. Eu não o conheço ainda porque ele informou que seria divulgado ontem, mas eu não o vi ainda. Mas eu tenho a convicção de que Fernando Haddad vai se sair muito. Quem vai ganhar com essa disputa será São Paulo. Seremos todos nós paulistanos. O debate está sendo feito no mais alto nível e Fernando Haddad tem uma vida como professor, como colaborador de João Sayad na Secretaria de Finanças e Planejamento da Prefeitura de São Paulo e como ministro da Educação ao longo de 6 anos, onde não há qualquer indicação de desvio, de mal feito, por falta de probidade, sempre com uma extraordinária retidão e na sua vida pessoal também. Então, apoiado. Eu tenho a confiança de que as coisas serão boas para São Paulo. E neste embate sobre quem fez isso, fez aquilo, ou as questões do Supremo Tribunal Federal. Deputado Aloysio Nunes, eu lamento informar que o tempo de Vossa Excelência contou com a minha condescendência, mas nós estamos com um tempo quase dobrado, escravo do regimento. Eu sou obrigado a lhe conceder mais 1 minuto para que Vossa Excelência possa encerrar o pronunciamento de Vossa Excelência. Então, eu tenho que terminar para respeitar o regimento, de maneira que, senador Aloysio, quem vai ganhar é São Paulo. A minha opção está feita. Eu recomendo Fernando Haddad, o 13, para melhorar a vida de todos nós em São Paulo. Eu li o programa, agradeço a parte de Vossa Excelência, eu li o programa do candidato Haddad. Eu percorri como quem atravessa um oceano com água pelas canelas. De tal maneira, ele é pouco inventivo, pouco criativo e como repisa em coisas que já são feitas. Só falta ele prometer que vai construir um novo viaduto do chá. Mas a questão política mais importante, que eu abordei no final do meu pronunciamento, ainda fica em aberto. Eu espero que possamos voltar a ela. Muito obrigado.